No episódio anterior, a gente tinha uma ideia. Será que as pessoas mandariam mensagens para elas mesmas no futuro? Para entender um pouco melhor o que elas pensam sobre isso, a gente foi até o Sesc e fez a pesquisa com algumas pessoas. Eu consolidei todos esses dados em uma planilha para conseguir entender melhor o que elas pensam sobre isso e ter meio que uma média das respostas para que eu consiga analisar isso melhor. A descoberta que eu tive com isso foi o seguinte: algumas pessoas têm práticas similares a isso. Não é necessariamente mandar mensagem para o futuro. E onde que elas fazem isso? Elas usam principalmente o WhatsApp e o Notion. Então, só para ficar claro, algumas pessoas mandam mensagens não para o futuro, mas para que elas consigam se lembrar disso, do que elas estão sentindo com frequência. A maior parte das pessoas enviam pelo WhatsApp, outra parte das pessoas fazem isso pelo Notion. No Notion, as pessoas usam muito mais para fazer planejamento de longo prazo. Então, exemplo, eu, Clécio, tenho o plano de daqui 5 anos ter uma conquista A, B e C. Então eu vou lá no Notion e faço esse registro junto com a minha esposa, que é o que mais faz sentido. Então, é mais ou menos esse uso que as pessoas têm nessas duas plataformas. Algumas pessoas que não fazem essa prática, nenhuma das duas, elas disseram que tem interesse de fazer. Então isso é muito bom, porque é justamente a solução que a gente quer criar, né? E o que eu pensei aqui? Eu pensei em dois caminhos para seguir. O primeiro deles é um aplicativo ou uma aplicação que a pessoa possa mandar mensagem para ela mesma no futuro ou para outra pessoa. E o segundo caminho é uma aplicação de journaling mais mensagem para o futuro. Journaling é basicamente um aplicativo que você tem um diário e você consegue registrar o que você está pensando no dia, como foi o seu dia, como foi a sua semana. Mas o que faz mais sentido seguir aqui? A gente vai seguir fazendo mais essa parte de mensagem para o futuro. E é importante escolher só uma coisa no começo, porque o que a gente está tentando fazer é validar se a solução faz sentido. Seria um pouco ruim se a gente fizesse esses dois aqui, o journaling mais mensagem para o futuro, porque a gente já está validando mais de uma solução ao mesmo tempo. E não é tão interessante fazer isso de primeiro momento, porque fica um pouco mais complexo de fazer isso. E como eu tenho várias outras coisas para fazer, como eu tenho o trabalho, tenho o app que eu estou fazendo, tenho a criação de conteúdo, eu não vou ter tempo suficiente para validar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eu até acredito que seja o caso de muita gente que quer empreender e quer criar um aplicativo, que é trabalhar enquanto está tentando empreender. Então, o que eu recomendo é seguir uma validação por vez, tá? E é isso que eu vou seguir aqui pro app, que é o que eu acho que faz mais sentido. Então seja muito bem-vindo ao documentário de um SaaS em 12 semanas. O desafio dessa semana vai ser o seguinte: a gente tem que definir o que vai ser construído, qual que é a solução. A gente também vai escolher quais são as tecnologias que a gente vai usar, se vai ser web, se vai ser mobile. E no final das contas, a gente tem que sair daqui com uma aplicação funcionando, para que a gente consiga pôr isso na mão das pessoas e ver elas usando. Então é justamente esse caminho que a gente vai seguir agora. Então, a primeira dúvida que eu tenho aqui, né? A gente segue com web ou com mobile? Inicialmente, eu acho que faz total sentido seguir para a vertente de mobile. Mas mesmo assim, eu acho que é importante fazer esse exercício e questionar se realmente faz sentido seguir com mobile. E aí, eu gosto muito de trazer vantagem e desvantagem de cada uma das alternativas. Então, vamos iniciar pela web aqui. Qual que é a vantagem de a gente ter uma aplicação web ao invés de mobile? A primeira coisa é que a gente consegue ter uma interação rápida. A gente consegue lançar várias features ao mesmo tempo, numa mesma versão. A gente não depende de loja também, né? Porque para criar aplicativo, a gente tem que se adequar às regras da, às regras da loja da Apple e também do Android. E tem várias regrinhas chatas, tá? Eu nem vou comentar aqui, confesso que eu não sei todas elas, porque não tá no meu contexto. Mas eu sei que tem várias regrinhas para ser aprovado. Outra vantagem, o desenvolvimento é muito mais rápido, a gente tem uma base de código, então a complexidade fica muito menor. Mesmo que a gente tenha que ter uma base de código, né, com React Native, a gente tem que buildar para os dois e fazer dois deploys, né? E isso acaba ficando um pouco complicado de ser feito. A gente consegue testar isso muito mais rápido, a gente só manda o link para a pessoa, pede para ela testar e a gente tem o feedback na hora ali.
Pra gente fazer, pra gente conseguir medir, é muito mais simples. A gente coloca um Google Analytics, PostHog também, que é um serviço que eu tô usando bastante, ou até a Vercel Analytics, que eles também têm uma parte de analytics bem legal. E o que que tem de desvantagem? A experiência fica menos nativa, né? Ela não tem a experiência ali no celular para que ela consiga para que ela consiga mandar um áudio, para que ela consiga tirar uma foto. Não tem push notification, que é uma coisa muito boa, porque pensa que a pessoa tem o app instalado e a gente consegue mandar notificação para ela, tipo, ó, seu plano para daqui um ano tá chegando, tá? Hoje é o 8º mês, então daqui 2 meses você vai abrir essa carta, você vai abrir essa mensagem e você vai ter uma boa experiência. Então, com push notification a gente tem isso, e a desvantagem de estar na web é justamente isso. E a pessoa também tem que ficar lembrando qual que é o link da aplicação. Então, imagina, se tem um aplicativo na Vercel, a pessoa tem que abrir o link e acessar. Então, fica um pouco ruim a experiência disso, tá? Então, essas são as desvantagens de ir para a vertente web. Já para aplicativo, o que a gente tem de vantagem? A primeira coisa é a experiência nativa. Então, é muito mais fluido, né? Tem o aplicativo instalado, tem o ícone bonitinho, você clica e já abre o app na hora ali, você não tem que ficar lembrando o link toda hora. Tem o push notification, então sempre que estiver chegando uma data, sempre que você quiser escrever alguma coisa, o app vai ficar te lembrando. Tem integração nativa com a câmera, né? Então você consegue fazer upload de foto muito mais fácil. E o valor percebido das pessoas de ter o app ali na mão delas, eu acho que é muito maior, sabe? Tipo, é meio que um valor intrínseco, não dá muito pra medir. Mas o aplicativo para esse tipo de aplicação é o que eu acho que faz mais sentido. E acaba dando um maior engajamento, porque tá ali na tela principal. Mas qual que é a desvantagem? O tempo de desenvolvimento eu acho que é o que mais pega. Porque a gente sempre tem que pensar nas duas versões, né? De iOS e Android. E de novo, mesmo que a gente esteja usando React Native, a gente tem que fazer o build nos dois, tem que testar nos dois, ver se ficou bom. E isso acaba levando um tempo muito grande. Então, não é o que eu acho que faz total sentido aqui, tá? O tempo de deploy também é muito maior, leva de 7 a 14 dias para conseguir pôr isso em produção e as pessoas ter que baixar a versão atualizada. Fica mais difícil para iterar, né? Então, se tiver algum bug, pensa, levar 7 ou 14 dias para a pessoa ter essa versão atualizada. Eu acho que não faz sentido para agora. E o pior de tudo, ele pode ser rejeitado pela loja, né? Então, você pode mandar lá para Apple Store ou para Play Store e essa versão simplesmente ser rejeitada. Então, é um risco meio chato, assim. Então, o que eu acho que faz mais sentido? A gente seguir uma solução híbrida, que é uma aplicação web, só que com pensamento de aplicação mobile, que é fazer um design com mobile first, ter a feature de PWA, que é basicamente quando você tem uma aplicação web com um atalho no seu celular. Então, a mesma experiência que a gente tem de ter o aplicativo instalado no celular, a gente consegue ter com PWA. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma experiência muito próxima. Várias empresas muito grandes usam essa alternativa, porque ela funciona muito bem. E é legal ter isso, que a gente consegue ter as funcionalidades de ter câmera, ter integração com áudio, a gente consegue manipular Bluetooth, enfim. É bem poderoso mexer com PWA, então é o que a gente vai seguir aqui. E enfim, o protótipo vai ter bastante foco no mobile, tá? Mas mesmo assim é importante validar. Eu tenho a suposição que, como solução técnica, faça sentido. Mas a gente não sabe se no caminhar se isso vai ser uma aplicação web, se vai ser mobile, se vai ser uma aplicação desktop que a pessoa instala na máquina dela e usa. Não dá pra gente saber, por isso que é importante a gente testar isso, tá? E o que eu planejei de stack aqui? A gente vai usar Next.js, Tailwind mais o ShadCN. E por que eu acho importante usar Tailwind mais o ShadCN, tá? O Tailwind é uma ferramenta de estilização muito boa, tem várias coisas legais nele. E o ShadCN tem muito componente pronto. Porque pensa que nesse momento não faz sentido a gente ficar desenvolvendo o componente do zero. A gente tem que testar o mais rápido possível. E ter vários componentes prontos, tipo modal,
A gente vai ter botão estilizado com as variações. Tem também componente de data, que é uma coisa que a gente vai precisar usar. Então, o ChatCN, ele entrega tudo isso e é muito customizável, né? A gente consegue passar quais variáveis a gente quer para cor primária, para cor secundária. Então, por ele ser totalmente customizável, é o que a gente vai usar. Próxima ferramenta aqui que a gente vai usar vai ser o Supabase. E por que que eu não escolhi o Firebase aqui ao invés do Supabase? Ao invés do Firebase. O Supabase, ele tem banco de dados relacional. E para escalabilidade, eu acho que é o que faz mais sentido. Porque pensando a longo prazo no que eu acredito que vai ser o app, né? Que vai ser journaling, mais a máquina do tempo, eu acho que faz mais sentido a gente usar o Supabase para ter tabela do usuário, para ter tabela do diário, qual diário tá para qual usuário. Então a gente consegue integrar isso melhor a longo prazo, tá? E outra, como eu tenho bem mais contexto hoje com Supabase do que com Firebase, porque a stack que eu uso no meu trabalho é o Supabase, é o que eu acredito que faça mais sentido, porque é o que é mais confortável para mim. Não faz sentido que eu tenha que aprender alguma coisa hoje para validar uma hipótese. Se fosse para construir algo que é sólido, tipo, já tem o software todo validado, as pessoas vão usar aplicativo, aí faria sentido eu aprender. Mas nesse momento não é o que faz sentido. Então é por isso que eu vou usar o que eu tô mais confortável. De próximo aqui a gente vai usar a Vercel para hospedar, porque integra muito bem com o Next. E eu tô usando também o Cloud Code. Eu até coloquei em verde aqui porque eu comecei a usar essa semana, tá? Eu fiz a assinatura agora. E, mano, tá me ajudando demais, demais, demais. Várias features pequenas ou vários bugs, problemas de integração, eu resolvi tudo isso com o Cloud. E ele é muito legal porque ele tá ali direto na IDE. Então ele, mano, tá ajudando muito. Confesso que eu ainda não consegui estudar tanto sobre ele para ele funcionar melhor, mas o pouco que eu consegui usar, mano, ele tá ajudando demais, tá sendo bem legal. Então, com a stack definida, chegou a hora de falar pra vocês o que eu pensei como solução inicial do produto, né? Eu pensei, então, em uma aplicação que a pessoa preenche um formulário que vai ter alguns campos, como a mensagem, quais as mídias que ela vai ter, né? Foto, vídeo, vai ter uma data de entrega e ela vai poder escolher também se a mensagem vai ser para ela mesma ou se vai ser para alguma outra pessoa. Inicialmente, como produto, eu pensei na alternativa de fazer o que a gente tem um conceito que se chama Mágico de Oz, que é o seguinte: eu pensei de as pessoas preencherem um formulário e chegar para elas daqui a um determinado tempo essa mensagem. Então, vamos criar uma situação hipotética. Eu fui lá, preenchi o formulário, coloquei uma mensagem, coloquei fotos e vídeos que eu quero que chegue para mim daqui a um ano. Como que eu vou fazer para testar e descobrir se isso é válido se eu só entregar daqui a um ano ou só daqui, vai, uma semana? Mesmo que uma semana esteja próximo, não é o tempo que eu tenho para testar. Eu tenho que fazer isso rápido. Então, eu tava indo por esse caminho de fazer o Mágico de Oz, eu ia fazer tudo isso na mão. Tipo, eu ia dar a opção de a pessoa escolher para daqui uma semana, mas eu não ia integrar isso com ferramenta de e-mail, com ferramenta de WhatsApp para ser disparado. Eu ia salvar tudo isso no banco e eu mesmo ia fazer o disparo manual. Porque eu nem sei se essa solução de produto faz sentido. Então eu ia perder muito tempo integrando com API do WhatsApp, com API de e-mail. Então eu mesmo ia salvar o dado e fazer o disparo. E isso é super válido para esse momento de produto, tá? Várias empresas cresceram assim. Se eu não me engano, foi o 99 Táxi que eles nasceram assim. Como que funcionava? Eles ligavam para pessoas que precisavam ir até algum lugar. Então, exemplo, eu tô aqui na minha casa, eu preciso ir até um aeroporto. A 99 Táxi fazia ligação para um taxista ir para mim e fazia essa ponte para as pessoas. Então, não tinha nada automatizado. Eles simplesmente validaram a solução que as pessoas precisavam de um serviço desse. E aí, com o passar do tempo, eles foram construindo o app. Então era mais ou menos essa solução esse caminho que eu tava pensando de seguir. Mas não ia funcionar muito bem. Então eu fiquei no meio termo entre Mágico de Oz e uma experiência simulada ali na hora. Com a experiência simulada na hora, tem muita vantagem. A primeira delas eu consigo testar o app na hora, eu não preciso esperar uma semana ou um ano para testar.
Consigo ver a reação das pessoas também, tipo, na hora, né? Porque daqui um ano eu não consegui pensar em como tá com a pessoa na hora pra ver o que que ela vai sentir. Tanto, tipo, eu até pensei em abrir a câmera na hora, né? Pedir a permissão dela na hora, mas eu acho que isso é meio invasivo. Não sei se é uma boa. Então, não quis arriscar isso agora, não é o que eu acho que faria sentido. E a gente consegue ter os dados mais rápido para fazer uma iteração mais rápida e ter isso acontecendo. Então, resumindo, né, o que fala aqui no livro do Startup Enxuta é para ter esse ciclo de construir algo, medir rápido e aprender rápido. Então, com essa alternativa de experiência simulada, a gente consegue fazer esse fluxo de construir, medir e aprender muito mais rápido, porque vai ter a experiência simulada na hora. Então agora chegou a hora de mostrar para vocês como que ficou a aplicação. Eu tô bem empolgado para mostrar isso, então essa é a aplicação. O nome que eu pensei por enquanto é Capsule. Não sei se é o melhor nome, mas foi o que eu decidi rápido para conseguir seguir com isso. Então, a página é super simples, né? Que nem eu tinha comentado. É um formulário que a pessoa vai ter alguns campos para preencher, vai ter a mensagem, então tá escrito aqui, né? Cria uma cápsula para o seu eu do futuro, capture pensamentos, sonhos e memórias, nós entregamos de volta para você quando for a hora certa. Então, vamos escrever uma mensagem legal aqui. Daqui um ano eu espero ter conseguido realizar alguns sonhos, como quero ser pai de um ou dois filhos. Daqui um ano só dá pra um filho, né? Então vamos colocar aqui. Quero ser pai de. Só quero ser pai. Espero conseguir ganhar dinheiro com o meu SaaS. Conseguir. A gente vai poder anexar uma mídia aqui, então deixa eu escolher aqui. Tem esses 3 arquivos que eu vou escolher, tá? Só pra gente conseguir testar. Aqui a pessoa pode escolher se ela quer mandar mensagem para ela mesma ou para outra pessoa. Então eu vou colocar para mim mesmo e vou colocar qual e-mail que eu quero que chegue. Eu vou colocar um número de WhatsApp. Aqui já tá com máscara também, que é um bom ponto. E essa máscara aqui, inclusive, foi 100% feita com cloud, tá? Eu não precisei fazer isso. Então eu economizei um bom tempo aqui lendo documentação, instalando ferramenta, vendo qual a melhor ferramenta. Então ele fez isso daqui 100% sozinho. Aqui eu vou escolher qual a data de entrega, então a pessoa pode escolher uma data, mas também tem algumas opções pré-selecionadas aqui, como 1 mês, 1 ano, 6 meses ou 2 anos. Isso aqui também foi com cloud, tá? Eu não, inclusive ele que pensou em fazer isso, não foi uma coisa que eu pensei. Então usar esse tipo de ferramenta ajuda demais. Eu vou escolher aqui para daqui 1 ano. E aqui tem 2 modos. O primeiro modo é com a experiência simulada, que foi o que eu tinha comentado, para testar mais rápido. Se você apertar se você não escolher essa opção, você só vai receber isso daqui 1 ano. Mas como a gente quer testar junto, eu vou colocar aqui com a experiência simulada para chegar no WhatsApp. Então, quando eu clico aqui para pré-visualizar, vai abrir uma modal explicando com um resumo, né, de qual que foi a mensagem, as mídias que eu escolhi, para ter certeza que é essa mensagem. Então a gente vai clicar aqui para confirmar e criar a cápsula. Ele vai fazer todo o processo, né, de salvar o dado no banco, fazer todos os processos que tem que fazer. E a gente cai nessa tela de confirmação, que a cápsula foi selada. E aí, como está no modo de demonstração, ele sugere aqui que você veja como que é esse módulo. Então, aqui tem alguns detalhes, a data, que é para agora, para quem que é para você mesmo, e o método de entrega com WhatsApp. Então, vamos clicar aqui. Aí aqui é legal, né, que cria toda uma expectativa, tipo, a gente está preparando a sua experiência, daqui 10 segundos você vai conseguir ver. Aí aqui tem uma animaçãozinha bem legal, tipo, sua mensagem chegou, aqui vai estar a mensagem com a mensagem mais as fotos,
E tem um slide aqui também, pra pessoa conseguir ver um pouco melhor. Então, mano, pensa que da hora, tipo, você conseguir ver isso daqui um ano. Pensa, eu tô aqui planejando ter filho, daqui um ano, tipo, eu com meu filho consigo ver uma mensagem dessa, sabe? Tipo, esse é o negócio do app, isso que é o legal dele. E é justamente esse sentimento que eu quero causar nas pessoas. Eu coloquei aqui também a opção pra pessoa compartilhar como que ela se sentiu. Desde, tipo, desapontado até emocionado ou inspirado. Eu vou colocar aqui que eu me senti emocionado. Tipo, foi muito legal ter visto isso, porque hoje eu tenho filho e, e foi incrível. Não sei, tipo, não sei muito bem o que escrever, né? Eu tô tentando me imaginar daqui um ano com o filho vendo essa mensagem. Então, é mais ou menos isso que eu escreveria de feedback. Eu vou colocar aqui. Obrigado pelo feedback. E agora você tem a opção de escolher criar outra cápsula ou ver as cápsulas que você já escreveu. Então eu vou colocar aqui para explorar. Tem vários testes aqui que eu já tinha feito, tá? De experiência simulada e não simulada também. Aqui você pode filtrar por experiências reais ou por experiências simuladas de demonstração. Tem como você abrir outra vez para ver a mensagem de novo. Tem como você clicar aqui de novo para criar outra experiência também. E foi isso que eu consegui fazer durante essa semana. Então, para recapitular como que foi a semana, a gente pegou a pesquisa, fez toda uma análise para entender qual a solução para enviar uma mensagem para o futuro. Aí, até lembrando agora, eu cheguei a pensar em outras coisas, tá? Como criar um agente no WhatsApp para fazer esse disparo, né? A pessoa pode mandar um áudio, pode mandar uma foto ali pelo próprio WhatsApp, ou pode ter essas duas alternativas de aplicativo. Eu só pensei no agente bem depois, tá? Que eu já estava desenvolvendo, então caso isso não dê certo, é uma alternativa para pivotar para essa solução. Mas eu espero que isso aqui funcione, porque eu gostei bastante. Não é a melhor coisa ficar pegado com a solução, mas ficou muito legal, eu gostei, espero que dê certo, mas se não der certo, espero descobrir o mais rápido possível também. E agora o desafio da próxima semana é colocar esse protótipo na mão das pessoas, ver elas usando, testar com o máximo de pessoas que eu puder, para ver se faz sentido a gente evoluir com isso, ver o que a gente pode melhorar, tentar pegar algum bug que eu não peguei, ver o que as pessoas sentem com isso. E seria legal até fazer algum desafio, né? Tipo, a pessoa que tá fazendo uma dieta de uma semana, a pessoa que tá fazendo, tipo, mano, sei lá, em 3 dias vou criar tantos conteúdos na internet. Enfim, eu vou tentar encontrar pessoas para fazer esse teste, mas se eu não conseguir, a gente vai usar a experiência simulada, que é justamente para isso que ela serve. Mas é isso, a semana foi bem legal, consegui usar a IA, consegui fazer o protótipo, tô bem empolgado e espero que a gente se fale de novo na próxima semana para vocês verem como que ficou os testes com as pessoas, beleza? Tamo junto, valeu.